Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender aí do horário que você esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Agora nós vamos desenvolver o nosso mini álbum no formato de casinha, aquele mini álbum que eu já mostrei em live. Esse faz parte do nosso POP volume 3 e aqui nós vamos conhecer uma parte do material que foi destinado a vocês. Então vocês aí receberam na caixa o pacote de placa roller com o corte da casa, com os acrílicos. Vocês receberam também um packzinho com várias folhas. Eu acho que tem mais de 12 folhas aqui, tá? Não parei para contar, mas acho que pela altura seja isso. Vocês receberam também um bloco A5 da coleção Doce Maria, die cuts, argolas com 4 ilhosos no tom de nude e 2 ilhoses no tom cobre. Então tudo isso será necessário para a construção do nosso álbum e tudo isso está disponível na caixa de vocês. Então agora nós vamos começar por uma parte prática, tá? Eu vou reservar aqui o nosso bloco A5, eu vou reservar todo o nosso material e eu vou ficar por enquanto somente com esse pacote e com 2 folhas da coleção Doce Maria, essa página que é conhecida como pátina, tá? Já vou reservar essas 2 páginas e vou aqui armazenar as demais. Olha só a quantidade de folhas que tem aqui. Certo? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar do pacote uma face da casa, tá bom? Uma face da casa e nós vamos fazer um molde aqui nessa folha, porque a gente precisa já começar pela forração da guarda, tá? Então nós vamos moldar aqui a guarda em 2 vezes e eu vou explicar depois em qual parte isso será aplicado, ok? Então aqui, com o auxílio de uma caneta, de um lápis, lapiseira, vocês podem ficar super à vontade na escolha, nós vamos posicionar a nossa casa e nós vamos demarcar o molde. Vou passar aqui em todas as extremidades. Olha só. Eu tenho aqui já uma marcação. E eu vou fazer a mesma coisa com essa página. Demarquei, demarquei, demarquei e demarquei. Lembrando que no último módulo desse vídeo eu vou deixar um presente para vocês, que é um cupom de desconto. Então com ele vocês poderão adquirir a nossa nova coleção, Tempo de Viver e qualquer outro item que esteja disponível em nosso site. Então já comecei aqui com a demarcação dessas 2 folhas. Eu usei com a renda para cima na vertical, ou seja, a pátina está na horizontal. Então peguei essas 2 folhas, ok? E agora eu vou reservá-las, que nós vamos utilizar um pouco mais para frente. Aqui eu vou retirar do pacote as 2 faces da nossa casa. Então, nós temos aqui as 2 faces e nós temos aqui 2 trabalhos, tá? Vocês podem utilizar a cola para fixar os papéis ou vocês podem utilizar a fita dupla face Adelbras, que está disponível no site, tá bom? Então, olha só, a fita Adelbras eu vou forrar em toda a superfície. Por que eu utilizo bastante a fita? Pela qualidade na aderência, por ser prático, por ser rápido e por se tratar também de uma gravação de aula, né? Que tem que ser algo um pouco mais dinâmico para a gente conseguir ter dinâmica e agilidade no desenvolvimento. Então passei aqui na nossa capa, vim aqui e refilei. Vou fazer isso por toda a área.
Passei aqui, agora eu vou refilar os excessos. Refilar os excessos. E por aqui também. Pronto. Agora a gente vem com a dobradeira, com a espátula, com um cartão de crédito, o que você tiver de superfície plana. Nós vamos reforçar a fita. Se você utilizar a cola, não vai precisar desse passo. É só passar o rolinho para espalhar toda essa tinta de uma forma uniforme. Agora eu vou tirar aqui a película da fita dupla face. Ok? Agora eu vou retornar para os nossos papéis e eu vou escolher essa página aqui, ó, que é o cardstock bolinha craft. Olha só, essa folha será o nosso telhado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar na base de corte a linha do meu telhado. Eu venho aqui com calma e delicadeza e vou posicionar o nosso telhado. Olha só, posicionei nosso telhado. Aqui eu não vou fazer força para não tirar o efeito, tá? O efeito das bolinhas desse cardstock. Então faz um carinho, não precisa pegar a dobradeira para apertar. E agora eu volto ao nosso arsenal de páginas e vou escolher a folha para fazer a nossa capa. Nós vamos escolher esse floral rosa, ok? Está disponível no pacote 2 folhas. Então eu venho aqui com essa folha e vou encaixar, tá? Bem ao lado do nosso cardstock bolinha e vou alisar aqui na placa roller. Venho com uma espátula dobradeira e faço a fixação. Feito isso, eu vou virar. Nós temos aqui o molde da nossa casa, tudo certinho. E com um gabarito de 15, esse gabarito para encadernação, nós vamos refilar e deixar essa margem em volta. A margem de 1,5, que é a margem padrão aqui deste gabarito. Aqui nós vamos destacar essa folha com cuidado, tá? Que nós vamos utilizar em vários outros passos, essa folha. Aqui e aqui. Muito bem, ó. Fiz um molde por toda casa, deixei 1,5 em volta. E agora nós vamos usar o esquadro ou fio de cabelo para fazer os acabamentos, tá? Mas aqui o que vai acontecer?
eu vou utilizar a fita dupla face também da Delbras em toda a extremidade. Aqui vocês podem utilizar cola, ok? Para ter um acabamento perfeito. Então eu venho aqui e vou aplicar essa fita pela extremidade. Muito bem, nós temos isso daqui, tá? A nossa casa com a fita dupla face em volta. Olha só como ficou. E agora nós vamos pegar o fio de cabelo para fazer os acabamentos desta quina. Tá? O fio de cabelo nós vamos fazer o acabamento dessa parte de baixo e na parte de cima. Aqui eu estou utilizando o fiozinho de cabelo duplo, tá? Da nossa coleção, disponível no site. Ele que tem duas medidas, a medida de 3,5 e a medida de 12. Então vou pegar aqui a medida padrão, que é de 3,5, e eu vou refilar essas duas extremidades. Refilei essas duas extremidades. Aqui não será necessário, tá? E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse papel rente aqui, ó. Deixa eu mostrar no detalhe. Aqui, ó, vai ficar rente ao telhado, tá? Então vim aqui, cortei rente, vim aqui, ó. Vou cortar rente. Então ele vai virar por inteiro. Olha só. Então aqui o que eu vou fazer? Vou pegar a nossa espátula, vou reforçar a fita dupla face e vou virar aqui esse papel. Venho aqui, dou aquela apertadinha, e nós vamos virar esta aba aqui. Essa aba. E aqui nós faremos os mesmos trabalhos. Virei. Sempre lados opostos, tá bom? Então, já fiz aqui. Aqui eu vou tirar. Vou reforçar a nossa dupla face. Aqui eu vou pegar a tesoura e vou fazer um chanfradinho na diagonal. Bom, aqui eu vou fazer esse chanfradinho na diagonal e aqui também na diagonal, ok? Vou tirar esse liner e olha só, vou tirar, vou esticar esse papel, olha só, puxei e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tirei o liner, vim aqui e puxei o papel. Olha só,
ele já está criando forma. Aqui, como sobrou um pedacinho, a gente vem com a ponta do estilete e tira o excesso, tá bom? A gente tira o excesso dessa quininha do telhado. Prontinho, olha só. Aí aqui, por último, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso estilete, nós vamos tirar um pedaço, olha só, ele ficou retinho, e aqui também, e nós vamos virar o teto do nosso telhado. Então, nós fizemos o acabamento em volta da nossa casa e nós temos aqui a parte da frente da nossa casa, né? Todo forrado com a parte de baixo, que é esse floral, a parte superior, que é o telhado, e aquele molde que nós riscamos é exatamente para alocar nessa área, tá? Então o molde ficará aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir essa mesma técnica na segunda peça do nosso álbum, repetindo os mesmos processos. Então, como é uma parte de repetição, eu vou vir no próximo módulo com essa placa já forrada para a gente seguir com o nosso passo a passo.